Você já parou para pensar qual seria o lugar mais impossível de escapar no mundo? Enquanto algumas prisões parecem feitas só para segurar gente perigosa, outras foram erguidas como verdadeiras fortalezas de concreto e aço, onde a palavra fuga simplesmente não existe. E é justamente lá que estão trancados alguns dos criminosos mais perversos e temidos do planeta, que ficarão mofando até o fim de suas vidas. Se prepare, porque cada uma delas tem segredos tão sombrios que vão te deixar em choque. Conheça as prisões mais seguras do mundo. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu likeão maroto, se inscreva no canal e roda a vinheta. Existe um lugar em El Salvador onde a palavra fuga foi simplesmente apagada do dicionário. Não é só uma prisão, é um buraco negro de concreto e aço chamado Secote, projetado com um único e assustador objetivo: fazer com que seus 40 mil detentos, alguns dos mais perigosos do mundo, esqueçam que um dia existiu vida lá fora. Acontece que essa fortaleza colossal foi a resposta do governo a um país que vivia sendo aterrorizado por gangues super violentas, só que numa operação de guerra, a nata do crime, os líderes e assassinos mais perigosos foram caçados e enviados para lá. E o sistema para garantir isso é o mais pesado do mundo. A comunicação com o exterior é zero, já que em Secote existem bloqueadores de sinal por um raio de 2 quilômetros, para ter certeza de que ninguém ouse sequer sonhar em escapar. Um muro de 9 metros de altura é reforçado com uma cerca elétrica de 15 mil volts. A regra é clara: uma vez que os portões dessa prisão se abrirem para alguém, essa pessoa nunca mais sai de lá. Talvez você nem imagine que o Brasil abriga a prisão mais segura de toda a América Latina. Ela fica em Brasília e é a única penitenciária federal do país que é cercada por uma muralha, um paredão de concreto e aço de 9 metros de altura, com fundações que chegam a 16 metros de profundidade. Acontece que essa muralha é só o começo da segurança da PFBRA. Para chegar nas celas, é preciso passar por 4 cercas e por um portão com 8 camadas de blindagem, que aguenta até tiro de ponto .50, uma arma capaz de derrubar helicópteros. É uma estrutura de guerra pensada não só para impedir fugas, mas também para resistir a um verdadeiro ataque externo, já que lá estão os homens mais sinistros que já foram presos no Brasil, tipo Marcola, ex-chefão do PCC. Lá dentro, a vida dos detentos é um isolamento brutal. São 22 horas por dia trancado numa cela de 7 metros quadrados. O banho sai de um cano de água morna na parede e as 2 horinhas de sol acontecem num pátio coberto por telas antidrone. A mensagem do sistema é bem clara: para esses caras não existe plano de fuga ou resgate. A única certeza é o isolamento completo e o esquecimento do mundo aqui fora. Na fronteira da Rússia com o Cazaquistão, existe a fortaleza de segurança máxima, Black Dolphin. É para lá que o sistema russo manda os criminosos considerados mais perigosos e brutais do país. Um de seus moradores sinistros é Alexander Pichushkin, o maníaco do xadrez. Ele confessou que seu plano era tirar a vida de 64 pessoas, uma para cada casa de um tabuleiro de xadrez, um plano doentio. Só para você ter uma noção do naipe de quem tá por lá. Para mover os presos, os guardas usam uma técnica única: obrigam os detentos a caminhar totalmente curvados, com a cabeça entre os joelhos, para impedir qualquer tipo de reação, já que trabalhar com esses criminosos é um perigo constante, até para os agentes treinados. A vigilância é implacável, com guardas e câmeras monitorando cada movimento dos 700 detentos 24 horas por dia. Não existe um segundo de privacidade e muito menos de tratamento VIP. Segundo jornalistas, a Black Dolphin é uma passagem só de ida para o inferno, e quem vai parar lá pode se preparar para cair no esquecimento. A única forma de sair dessa prisão é dentro de um caixão.
Se você acha que segurança máxima é o nível mais cabuloso que existe, se prepare. Existe uma categoria acima e a ADX Florence é um dos poucos presídios considerados de segurança super máxima, construído no meio do nada, no Colorado, nos Estados Unidos. A principal arma deles não são os 12 atiradores nas torres ou as 1.400 portas de aço, mas sim o silêncio. Isso porque os presos vivem 23 horas por dia em celas de concreto à prova de som, num sistema de privação sensorial tão extremo que muitos começam a ter alucinações e perdem a noção da realidade. Até a tal hora do sol é uma tortura psicológica, já que o pátio é um poço de concreto apelidado de piscina vazia, onde o detento fica sozinho e só consegue ver um pedacinho do céu. A arquitetura é feita de propósito para desorientar os detentos e garantir que eles nunca vão conseguir mapear o local. É nesse moedor de mentes que o governo americano joga seus piores inimigos, internos ou externos, como terroristas da Al-Qaeda, espiões e, claro, o inquilino mais famoso. O chefe do tráfico é o Chapo Guzmán, que foi mandado para lá depois de fugir de várias outras penitenciárias. No fim das contas, dizem que a verdadeira sentença na ADX Florence não é a prisão perpétua, mas a pena de ser trancado para sempre dentro da própria mente. Enquanto muitos pensam na Austrália como um lugar de praias e sol, o país também é dono de uma das prisões mais barra pesada que existem no planeta, o Centro Correcional de Goulburn. As paredes de Goulburn já abrigaram figuras como Ivan Milat, o assassino de mochileiros, e Mustafa Balok, o Pablo Escobar australiano, dois dos criminosos mais perigosos dos últimos tempos que o país já viu atuar em seu território. Considerada uma prisão de segurança super máxima, assim que chegam, os novos detentos são colocados numa esteira rolante para fazer um scanner corporal completo, que revela se a pessoa engoliu ou escondeu alguma coisa, numa revista que acontece tanto por fora quanto por dentro. Qualquer sinal de rebeldia é contido por uma equipe de ação imediata, armada com munição química, que derruba qualquer valentão. E o tratamento depois de tentar uma fuga ou começar uma briga não dá nem para saber direito como é. Talvez a melhor definição para Goulburn tenha vindo do ministro das prisões da Austrália, que disse: "Não tem como entrar sem autorização e não tem como sair. Uma vez que você está aqui, você está trancado para sempre." No Canadá, existe uma prisão de segurança super máxima, com uma regra de entrada bem específica. Você não vai para lá pelo crime que cometeu, mas por ser violento demais para ficar em outras prisões. A SHU mantém uma população formada pelos piores entre os piores prisioneiros. Assassinos como Clifford Olson, que tirou a vida de 11 crianças, e o serial killer Paul Bernardo, que cometeu quase 30 crimes de abusos. Eles foram parar lá não só por seus crimes originais, mas por serem incontroláveis dentro de cadeias comuns. Mesmo isolando ao máximo os criminosos e com um esquema de segurança altíssimo, os caras conseguem manter a violência. Os detentos já foram pegos fabricando facas improvisadas, já atacaram outros presos e guardas penitenciários, e por isso os agentes controlam o dia a dia dos presidiários com uma rigidez absurda. A prisão de Fushu, no Japão, tem o objetivo declarado de transformar seus detentos em pessoas socialmente normais. Para isso, eles usam uma disciplina militar tão extrema que mais parece uma lavagem cerebral. Dentro da cela, por exemplo, é proibido ficar de pé, encostar as costas na parede ou olhar pela janela. Relaxar é considerado uma infração grave. O trabalho forçado é a base de tudo ali dentro, e a rotina funciona de forma quase mecânica. Em completo silêncio, 80 presos, incluindo integrantes perigosos da Yakuza, executam suas tarefas sem direito a distrações. Existe até um regulamento oficial que determina que cada detento deve encontrar prazer na atividade designada, por mais repetitiva e exaustiva que ela seja.
Quem ousa quebrar as regras encara a punição máxima, a shobatsu, até 6 meses em uma solitária, olhando para uma parede sem direito a ler, escrever ou ter qualquer tipo de contato com outro humano. No fim, Fushu opera numa lógica cultural única. A prisão não quer apenas conter o criminoso, ela quer apagar a versão ruim e danosa para a sociedade, através de trabalho físico e disciplina extrema. No coração de Paris, a prisão La Santé nasceu de um ideal: ser uma prisão humana e moral. Seu projeto de 1867 foi baseado num conceito arquitetônico revolucionário que permitiria reformar os detentos através da vigilância total, quase como um grande olho que tudo vê. Mas essa ideia não durou muito. A La Santé ficou mundialmente famosa pela brutalidade dos guardas e por sua completa falta de higiene, celas infestadas de parasitas e apenas um banho por semana para os detentos eram a norma. O resultado disso foi devastador: uma onda de cancelamentos de CPF no sistema prisional francês, que atingiu o auge em 1999, com 124 mortes registradas em um único ano. O escândalo só veio à tona porque a própria médica-chefe da prisão decidiu quebrar o silêncio e revelou tudo em um diário, expondo as condições desumanas que os presos enfrentavam por trás das grades. Hoje, o gigantesco muro sem janelas da La Santé abriga mais de 2.000 presos, e o Estado francês garante que a situação melhorou, mas nem todo mundo acredita nisso. Imagina só um país conseguir fazer uma prisão numa ilha, bem longe, onde fugir é quase assinar a própria sentença, pois esse país é os Estados Unidos e a ilha é Cuba. Lá fica a prisão de Guantánamo, um pedaço dos Estados Unidos em território cubano que se tornou um dos presídios mais polêmicos do mundo. Depois do ataque às Torres Gêmeas, o local é usado principalmente para abrigar os chamados combatentes inimigos, ou seja, as pessoas consideradas uma ameaça à segurança global, mas principalmente dos Estados Unidos, claro. A segurança para conter gente do nível terrorismo é absurda. A prisão é cercada por água em 3 lados e a única rota por terra é protegida por campos minados do exército americano. Mas o que torna Guantánamo um lugar tão sombrio não são apenas seus muros, é também o fato de ser um limbo jurídico. Lá, os Estados Unidos decidiram não seguir a Convenção de Genebra, que basicamente é um conjunto de leis internacionais de direitos humanos. Por isso, muitos prisioneiros são mantidos por anos sem acusação formal ou os direitos legais básicos, tornando o lugar um buraco negro da lei internacional. A prisão de Marion, no Illinois, nasceu em 1963 com a missão de substituir a lendária Alcatraz. No começo, a fama não se justificava, já que ela abrigava criminosos considerados de baixo nível, como ladrões de banco de primeira viagem. Mas esse cenário mudou drasticamente em 1978, quando Marion foi reclassificada como uma prisão nível 6, tornando-se a primeira prisão de segurança super máxima dos Estados Unidos. Quase que imediatamente com a chegada dos novos moradores, o lugar se transformou num caldeirão de brutalidade, violência e assassinatos. O ponto de ruptura veio em 1983, quando 2 guardas foram mortos por detentos no mesmo dia. A resposta foi implacável. A prisão inteira foi colocada num lockdown permanente que durou 23 anos. Um detento da época descreveu a sensação como estar sendo enterrado vivo, numa tumba em forma de prédio. No fim, Marion foi um experimento que deu terrivelmente errado. Ela não foi projetada para ser uma Supermax, e a tentativa de improvisar resultou num caos tão grande que o governo precisou construir uma substituta, chamada ADX Florence. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Almanac X. Então é isso, até a próxima!